E aí pessoal, eu tô aqui com alguns livros. E essa touca? E agora a gente vai falar dos livros de julho. Sim. E o primeiro livro que a gente vai falar é um livro que a gente recebeu da Ultimato. E a gente recebeu também na Box 95 do mês de julho. Que é o Até Que Tenhamos Rostos, do C.S. Lewis. Lançamento, releitura de um mito. O mito é Cupido e Psique. A Ultimato mandou pra gente com essa cordinha de marca-página aqui, muito bonitinho. Super cara de C.S. Lewis. Bom, nós recebemos também da Visão Cristã alguns livros. O pessoal entrou em contato com a gente perguntando se poderia enviar. Claro que poderia enviar, por que não poderia? Mas, pra quem não sabe, a Visão Cristã é uma editora que, uma extensão, não sei bem como eu posso dizer, mas faz parte do mesmo grupo, mesmo ministério de atuação do Congresso Nacional Consciência Cristã, então também chamado de VENAC, né? E eu estou aqui com o lançamento do Nicodemos este ano, E Se Deus For Contra Nós, do Augusto Nicodemos. Uma proposta bem interessante, né? Um título bem provocante. Nossa, como é, né? Porque é muito comum, né, usar aquele texto, que é um texto bíblico, né, muito comum, que fala: se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas só que infelizmente muita gente usa isso de maneira errada e entende que Deus está sempre ao nosso favor e por isso nada de ruim pode nos ocorrer. E Augusto Nicodemos mostra que não é bem assim, que às vezes Deus está contra nós porque os nossos propósitos não estão de acordo com a vontade dele. Então, aqui é uma série de... né? São série de palestras que foram proferidas na Consciência Cristã. Deixa eu ver se eu vejo o ano. Não diz aqui o ano das palestras, mas é uma publicação deste ano. Outro livro que nós recebemos da Visão Cristã foi Sexualidade da Mulher Cristã. Um livro fininho com várias autoras falando a respeito de um tema que muitas vezes é tabu também dentro das igrejas, né? Não é muito falado sobre isso. Inclusive, ele tem um capítulo falando sobre a sexualidade da mulher cristã solteira. Olha só. Eu estou muito curiosa pra ler este livro. A organizadora, eu achei ela bem jovem, mas todas as palestrantes parecem ser bem sérias e bem atuantes em seu ministério na igreja. E também nós recebemos aqui Coração de Crente, Ensino para a Vida Cristã em Filipenses, do nosso amigo D.A. Carson. Porque essa capa é muito linda. A capa é um coração, né? E é interessante, dentro do coração dá pra ver que tem uma Bíblia aqui, tem uma pomba, né? Provavelmente representando o Espírito Santo, tem uma igreja. Coração de crente, né? O que é que tem no coração de um crente? Essas coisas. Quando você tira o raio-x, o coração nem aparece no raio-x. Eu não sabia, não aparece não, amor? Não. A vantagem de ter uma bióloga pra analisar essas coisas. Assim, o título original do livro é Basic for Believers, né? Que é o básico para aqueles que são crentes. Então nós temos aqui os ensinos primários da fé cristã com base no livro de Filipenses do D.A. Carson. Muito legal. Gostei da capa. É uma capa com uma textura diferente. Visão Cristã, muito obrigado. Eu recebi aqui também do Fernando Angelim, O Caminho da Vida. Esse livrinho aqui é o segundo livro do Fernando Angelim. Isso. O outro livro do Fernando Angelim eu já havia comentado aqui no canal, que é Conselhos Importantes para Novos Cristãos. E ele trouxe essa proposta aqui, né? Já aquele livro era um livro escrito para cristãos, com conselhos básicos, né? Considerados dos mais importantes. E aqui é um livro voltado mais para uma proposta evangelística. Então ele quer mostrar para aquele que não é cristão qual é o caminho para a vida, né? Quais são os caminhos que são traçados pelas pessoas e qual é o caminho da vida que as pessoas devem escolher, que é o caminho da bem-aventurança. É um livro baseado no Salmo 1 e o Fernando Angelim, ele se preocupou muito com esse livro para que ele fosse de uma linguagem acessível, né? Um livro com um conteúdo acessível para que qualquer pessoa, não só uma pessoa que estiver dentro de um contexto religioso cristão, possa entender, mas que realmente aquele que não é cristão possa entender qual é o caminho da vida. Então, livretinho bem legal mesmo. E a Mundo Cristão também mandou alguns livros pra gente. Ela mandou Mulheres Rendidas aos Pés de Jesus, da Nina Targino, que é um livro que fala a respeito de que no tempo de Jesus as mulheres viviam sem grandes expectativas, ignoradas e desprezadas pela tradição patriarcal, eram forçadas a resignar-se à condição de cidadã de segunda classe perante a cultura e religião. A Nina, ela gosta muito de usar esses termos assim, e eu particularmente não gosto muito, acho de muito cunho feminista, assim, cidadã de segunda classe, tradição patriarcal. Então eu não gosto muito de ler os livros dela. Mas
é aí um lançamento da Mundo Cristão que chegou aí pra gente. Outro livro que o Mundo Cristão mandou foi o livro da David Titus. Titus? Não esqueci. David Titus. Um livro fofinho, cheio de florzinhas, cujo título é A Mulher Sábia Edifica o Lar. E é um livro de estudo, né? Tem até algumas perguntas no final, falando a respeito do plano de Deus para a mulher. É baseado no que a própria autora ela aprendeu na sua caminhada cristã. E não é o primeiro livro da autora também, ela publicou já outro livro que a editora também mandou pra gente. Experiência Mesa é um livro de culinária, amor? Não, não é. Na verdade é um livro falando sobre relacionamentos e como nós podemos e devemos cultivar relacionamentos à mesa, né? A importância de se cultivar os relacionamentos durante as refeições. E é um tema que eu acho muito bacana. Eu cresci em uma casa em que se valorizava a conversa durante o jantar, almoço. Então eu gostei bastante da ideia, tô animada pra ler esse e esse aqui também. Nossa, interessante. Eu já ouvi uma vez que algumas pessoas dizem, né? Não pode conversar durante a alimentação, durante as refeições, porque faz mal, porque é falta de educação e tal. E eu já vi pessoas dizendo que esse é um ensinamento muito errado, porque quando se preza por isso, perde-se a comunhão durante as refeições. Porque muitas famílias, né, só se reúnem quando estão durante a refeição, né? Porque uns vão trabalhar muito cedo, outros vão estudar. Aí só no momento da refeição que estão juntos. Então é um momento de compartilhar a experiência, né? Criar relacionamentos profundos. Olha aí, que legal. E da Mundo Cristão também chegou aqui um lançamento, Uma Nova Reforma. Um livro aqui relativamente pequeno, com suas 200 e poucas páginas e contendo aqui 20 e poucos autores, né? Então é um livro assim muito intenso, de um ritmo assim bem acelerado, porque os capítulos são bastante curtos e os autores são bem variados, diferentes assim uns dos outros, né? Alguns nem tanto, tem alguns bem diferentes aqui. No mesmo livro você encontra o Alderi Souza de Matos, o Luiz Felipe Pondé, Luiz Saião, Ed René, Solano Portela, Pedro Dulce, Maurício Zagari e diversos outros aqui. Inclusive o querido Russell Shedd, que não está mais entre nós, né? Já está na casa do pai, mas também tem um capítulo escrito por ele aqui. Aí eu comento melhor sobre esse livro depois, mas a proposta é falar, depois dos 500 anos da Reforma Protestante, o que se tem a dizer, né? A respeito do movimento protestante. Então, mais ou menos por aí a pegada desse livro. E da Mundo Cristão também nós recebemos aqui livros do Francis Chan. O Francis Chan merece um vídeo dedicado às obras dele, porque é um autor que, pelo que eu percebo, ele não é muito conhecido, e os livros dele que eu já tive contato são muito bons. E os que eu não tive contato, no sentido de não ter lido, eu já vi outras pessoas falando que são muito bons. Então, por que a gente não tá falando de Francis Chan? Porque todo mundo não tá lendo Francis Chan. Eu conversei isso, né? Falei com a Mundo Cristão que eu gostaria de indicar esse autor. E eles, de bom grado, né, mandaram aqui os livros do Francis Chan, que são publicação deles. Eu nem sei se o Francis Chan tem publicação em outras editoras. Eu tenho aqui O Deus Esquecido, Você e Eu para Sempre, que ele escreveu junto com a esposa. Que bonitinho. Multiplique, Discípulos que Fazem Discípulos e Louco Amor, que é um livro muito forte, muito legal. Sei como é que... Minha irmã já leu. Falei que você... É um daqueles livros que várias pessoas que eu conheço leram, eu ainda não li. Olha mas só. Falaram muito bem deste livro. Muito bom, Francis Chan é muito bom. E aqui ainda falta um livro que eu gostei muito também, que é Apagando o Inferno, mas eu comento com vocês depois. Nós recebemos também alguns livros da Vida Nova esse mês, e um deles foi um livro que está sendo muito falado aí nas redes sociais, que é o Evangélicos e Católicos e os Obstáculos à Unidade. Não, essa capa é muito legal, a arte como eles colocaram aqui os títulos, olha só, licos, tá vendo? Evangélicos e Católicos e Obstáculos à Unidade. E é interessante que algumas pessoas até estavam preocupadas desse livro indicar que evangélicos e católicos podem e devem andar juntos, mas não é bem a proposta desse livro, né? E no título já traz, tá bem pequenininho aqui, mas dá pra ver Obstáculos à Unidade. Não, peraí, eu acho que o pessoal não tá vendo, tem que mostrar direito. Lê aí, lê comigo. E os obstáculos à unidade, dá pra ler aí, tá vendo? E na verdade este livro é exatamente uma resposta às pessoas que pensam que evangélicos e católicos podem andar juntos. Livrinho
pequeno, mas muito interessante. Outro livro também da Edições Vida Nova é o Drama das Escrituras. Essa ideia do drama, eu vi a Vida Nova lançando alguns livros do Kevin Van Hooser. Teve o Drama da Doutrina, teve Encenando o Drama da Doutrina. Enfim, trouxe alguns livros do Kevin Van Hooser que fala bastante sobre essa temática do drama envolvendo uma metodologia de se aplicar teologia. Só que esse aqui não é do Van Hooser, mas traz a mesma ideia de drama, porque a proposta aqui dos autores, né? Temos dois autores aqui, o Craig Bartolomeu e o Michel Gohen, né? Vou falar assim bem no portuguesão mesmo, abordando as escrituras inteiras em uma forma de história. Então é o que ele quer tratar aqui é a grande história das escrituras, onde Deus é o autor e o personagem principal, certamente. E qual é o nosso lugar nessa história? O nosso papel. Qual é o nosso papel? E é interessante que os capítulos são divididos em atos, né? Primeiro ato, segundo ato, interlúdio. E a capa também é bem interessante, ela é tipo como se fosse uma linha do tempo, né? Sai aqui. E tem um pontinho preto mostrando de como se... O nosso lugar. Eu achei bem interessante essa capa, porque tem tudo a ver realmente com o que o livro fala. E não é o Van Hooser, né? Outros livros que nós recebemos da Edições Vida Nova, um deles é esse aqui, que também tá dando o que falar, porque, olha só, comentário histórico cultural da Bíblia. Um livro desse tamanho tem que dar o que falar mesmo, né? Mas é uma proposta bem interessante. No Amazon Day, não tava? Isso, no Amazon Day. Ele era lançamento geral falando a respeito dele e entrou em promoção. Claro que vai vender a beça, né? Quer dizer, eu acho que vendeu a beça, enfim. Sei. Mas eu vi muitas pessoas comentando. E é um livro muito bom, que ele mostra Ele é um comentário bíblico do Novo Testamento, né? Esse volume ele é apenas do Novo Testamento, mas ele aborda apenas aspectos histórico-culturais. Então, no estudo da Bíblia, existem diversas áreas que são importantes. Certamente é importante você considerar o estilo literário, certamente é importante você considerar contexto próximo, interno, né, ao texto bíblico, mas a abordagem aqui é considerar os aspectos históricos culturais, que também é uma parte muito importante, né? Ainda é necessário considerar a aplicação e desenvolvimento teológico. A proposta dele é trazer essa contribuição histórico-cultural, muito interessante. E outro livro que nós recebemos da editora Vida Nova, porém é um livro da Shed Publicações, é o Testemunho do Espírito, a relevância contemporânea do testemunho interior do Espírito Santo, que é um livro que fala de como o Espírito Santo nos convence de que somos filhos de Deus. Né? É o testemunho interno do Espírito Santo. É interessante que esse ensino a respeito do Espírito Santo, do testemunho interno, é algo necessário, é algo que nós precisamos, mas encontrar um livro sobre isso eu nunca tinha encontrado. Se tiver algum, né, e você quiser me ajudar aí a encontrar outros, deixa aí nos comentários, mas pra mim é a primeira vez que eu vejo um livro todo só sobre essa ação do Espírito Santo, testemunho interno. A gente ouve muito falar a respeito de como o Espírito Santo faz externamente, né? Isso, as ações, as manifestações. Na inspiração da Escritura, ou então na pregação do Evangelho. Mas aqui é de testemunho interno, então é uma coisa posterior, né? Que também é muito necessária na vida cristã. E ainda da Vida Nova, nós recebemos duas obras aqui, segura aqui, querida, essa aqui é maior. Obras selecionadas aqui de João Calvino e Martinho Lutero. Aqui tem as 95 teses, pessoal. Uma nova tradução, né? Muito legal. Esses clássicos da Reforma que a Vida Nova traz são excelentes porque eles trazem aqui diversas obras desses autores, né? Certamente por serem diversas em uma obra desse tamanho, de apenas um volume, são obras pequenas, mas é muito interessante que são obras de grande importância, são alguns pequenos tratados, são algumas cartas tratando de assuntos específicos. E certamente pensar em reforma protestante, nós estamos nos 500 anos da reforma, né? Nós precisamos saber o pensamento original dos reformadores. Então nós temos aqui, a princípio, né, o primeiro foi lançado de Martinho Lutero, depois foi lançado esse de João Calvino e virão outros por aí, estamos no aguardo para ver, né? Essa maravilhosa obra que a Vida Nova tem trazido pro Brasil. E a capa é muito linda, eu gostei muito da capa, da cor que eles colocaram. O João Calvino é vermelhinho. E o Lutero é laranja. Nós recebemos também da editora Os Clássicos essa preciosa obra aqui. Eu estava muito interessado em ler, em conhecer um pouco mais sobre Andrew Murray. E eles me mandaram aqui Com Cristo na Escola
de oração. Esse livro é muito legal. A pessoa falou que a capa parece a menina que roubava livros. É verdade. As cores, né? O vermelho, preto e branco. Não, a capa é muito legal. É muito bonita. E aqui do lado dá pra perceber também que o vermelhinho... E é um livro com vários estudos bíblicos sobre a oração. O Drew Murray traz estudos em diversas passagens bíblicas que falam sobre oração. É bem interessante porque são estudos curtos, mas ele consegue sintetizar a ideia. É bem interessante a estrutura que ele aborda. Comento com vocês depois melhor sobre esse livro. E a Editora Os Clássicos também enviou aqui alguns lançamentos. Um deles é 7 Segredos para Ser Usado por Deus. Esse livro aqui é do R.A. Torrey, só que ele tem a ver com a história de D.L. Moody. Então, o que o autor ele faz aqui? Ele destaca algumas coisas sobre Moody como um grande evangelista que certamente foi usado por Deus em sua época. E ele destaca 7 segredos para ser usado por Deus. E outro livro aqui é O Testemunho do Senhor e a Necessidade do Mundo, do T. Austin Sparks. Vou mostrar melhor de perto. Olha só, aqui tem tipo um sepulcro aberto. E aqui um rapaz aqui num bote, num barquinho, indo pro longe. Esses dois livros aqui eu não conhecia. Como eu falei, são lançamentos da editora Os Clássicos. E pelo que eu pude perceber, ambos têm uma abordagem assim, muito parecidas. E eu dou um destaque para esse justamente por causa do título, né? 7 segredos para ser usado por Deus. Então, existe uma abordagem aqui de mostrar o que eu devo fazer para ser usado por Deus, para ser recompensado. Certamente existe recompensas devido à obediência, né? Deus recompensa os seus filhos, Deus recompensa aqueles que o buscam, não há como negar isso, né? A escritura é bem clara. Mas aqui a abordagem é tão direta nesse sentido, me preocupa um pouco disso parecer, por exemplo, que... Se você fizer isso... É tipo como se Deus ficasse devendo, sabe? Por exemplo, um dos segredos é ser submisso, ou ser intenso em oração, ser humilde, ser livre do dinheiro. São coisas boas que ele aborda aqui, né? Os segredos são coisas boas. Mas ainda uma outra coisa que me preocupa é que parece que ser usado por Deus é apenas, sei lá, ser como Moody, por exemplo. E muitas pessoas, muitos cristãos, eles podem ser grandemente usados por Deus, chegando nem perto do reconhecimento que Moody teve como evangelista. Por exemplo, sendo uma dona de casa ou sendo um vendedor de frutas, né? Atuando em outras áreas que não necessariamente no ministério de maneira tão intensa como o exemplo de Moody, né? É duro usar um exemplo tão impactante e colocado não como ser como ele. Então eu apresento aqui as minhas preocupações com essa abordagem, não necessariamente a mensagem do livro, mas como eu falei, eu não li, mas logo me vem assim um certo sentido de alerta, assim, opa, como assim? Nós também recebemos alguns livros da Fiel esse mês, porque a reforma ainda é importante. Michael Reeves e Tim Chester, com essa capa toda bonitona aqui, falando sobre a relevância da reforma ainda nos tempos atuais, né? E o interessante desse livro é que ele mostra alguns pontos, destaques da reforma, né? Ou da teologia dos reformadores de maneira mais trabalhada no período da reforma, como por exemplo justificação, escritura, pecado, graça, qual o significado da cruz. E ele mostra como os reformadores pensavam na época, ele mostra um pouco do desenvolvimento disso na escritura e como isso é importante para os dias de hoje, né? Por que a reforma ainda é importante? A grande resposta para a pergunta desse título é que a reforma trata de coisas essenciais. A reforma trata do ensino da escritura. Então a reforma é importante porque a escritura é importante. A escritura ainda é palavra de Deus. Então tudo que ela foi discutida ainda é importante para nós, né? Então é bem interessante esse livro em comemoração, né? Mais uma vez, aos 500 anos da Reforma Protestante. Muito bom ter um livro como este. E também recebemos aqui da editora Fiel, Pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Esse livro aqui, no caso, não é um lançamento do... É isso aí mesmo, né? Olha o nome do rapaz aí, ó. Vai, fala o nome desse rapaz aí, vai, quero ver. Tá vendo aí você rindo de mim? Olha aí. Mas eu tava muito interessado em conhecer esse livro porque eu já tava querendo ler coisas, estudar um pouco a respeito da pregação do Evangelho de maneira específica em relação ao Antigo Testamento, porque existem algumas dificuldades em se interpretar o Antigo Testamento, trazendo para uma visão mais coerente de Cristo, da graça, do Evangelho, sem que seja forçado, sem que seja
seja alegorizando o texto bíblico. E esse autor aqui, esse livro de maneira específica, ele foi muito citado para mim na disciplina de teologia bíblica do Antigo Testamento. O professor falou muito desse livro, olha só, a aplicação da teologia bíblica à pregação expositiva. É exatamente o que eu tava querendo, né? Então eu fico muito feliz de estar com esse livro em mãos, eu não li ainda, mas pretendo comentar sobre ele posteriormente também. E é isso, pessoal! É isso, pessoal! Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não esqueça de apertar o sininho, porque ontem teve vídeo, amanhã vai ter vídeo. E porque depois esse de mês, amanhã também vai ter vídeo. Esse mês é vídeo todo dia. E é isso aí, gente. A gente se vê amanhã.